Olá, amigos. Estamos de volta com o Master Business, aquele espaço reservado ao mercado de trabalho, a carreiras, que tem por objetivo trazer pessoas inteligentes que possam contribuir com alguma informação que ajude você a obter melhores resultados nos seus negócios. Sempre recomendamos papel e lápis à mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, conosco hoje em nossos estúdios, Renato Rodrigues. Ele é paulista, casado, 2 filhos, empresário, administrador de empresas e também analista de sistemas. E como CEO está à frente da Softcom já há mais de 20 anos. E nós o convidamos para dar sequência naquela série de programas que está abordando a Revolução Industrial, a quarta era, né, da Revolução Industrial. Um assunto desafiador que merece reflexão sua, reflexão nossa, para que a gente possa entender e aproveitar as oportunidades. Renato Rodrigues, bem-vindo ao Master Business. Olá, Luiz, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês para compartilhar informação e conhecimento. Muito bem, nós é quem agradecemos você ter aceito vir aqui discutir um tema tão desafiador quanto esse. É um tema, né? Com certeza, é um tema interessante, é um tema que trata a ruptura, a mudança de comportamento do consumidor, né? Nós já passamos por isso e nem percebemos, né? A mudança da máquina analógica, onde nós revelávamos nossas fotos, e agora nós trabalhamos num mundo totalmente digital, onde nós colocamos as nossas fotos em redes sociais. Não lembro a última vez que eu imprimi alguma foto, deve ter sido para algum porta-retrato, né? A forma de armazenamento de informação, nós usávamos disquetes, passamos a usar pendrive, e hoje as informações estão nas nuvens, quer dizer, desapareceu o meio físico de armazenamento. Até o equipamento em si, físico, que alguém produzia, que alguém vendia e auferia lucro, isso já deixa de existir. Nós temos o pendrive rodando por aí, mas logo, logo ele não vai ser necessário. Se você tiver a certeza de uma conexão segura com a internet, eu não preciso levar o pendrive, eu tenho a informação na nuvem, eu posso usar. Com certeza. E temos outras mudanças interessantes, como o celular para o smartphone. Sim. O que eu menos faço hoje no smartphone é ligar, né? Você sabe, Renato, você abordou esse assunto, eu estava me lembrando que alguns anos atrás, eu vendo uma matéria na televisão, dizia que nos Estados Unidos o volume de utilização do smartphone em áudio e texto estava dividido na razão de 30% áudio e 70% texto. Na época isso me chamou a atenção, porque aqui nós não tínhamos esses aplicativos ainda. Mas hoje é a nossa realidade, se não for mais ainda do que 70-30, talvez já seja 80-20. Claro, e essa mudança, essas revoluções, rupturas, o processo de inovação, muitas vezes você vê comportamento do consumidor, hoje o mundo conectado, o consumidor conectado. Você vê hoje o consumidor com comportamento multicanal, ele consome na sua loja física, ele vai para a sua loja virtual, ele pega a opinião do seu produto na rede social. Eu queria chamar a atenção do nosso telespectador para esse aspecto que o Renato está abordando agora. Isso é muito importante. Você que tem um negócio, você que tem uma loja, você que tem uma atividade, seja ela qual for, ou trabalha em alguma organização, este conceito que o Renato está trazendo do homem multicanal, ele é um conceito desafiador, porque significa que você não mais deve pensar no consumidor como alguém que vem até você. É necessário que você também vá até ele. Exato, Luiz. Não é que a loja física vai acabar. É necessário uma fusão da loja física com a loja virtual. Então o consumidor ele vai estar em vários canais, por isso que a gente fala um multicanal, né? Então é importante que as empresas entendam que esse conceito de só loja física pode fazer com que você perca uma grande fatia de mercado, onde você tem um universo virtual que consome até mais do que o seu CNPJ físico, podendo proporcionar mais negócios e mais clientes. Inclusive, nós recebemos aqui, na semana passada, falando sobre o mesmo tema, o Leonardo, da Superliga 66, que é uma agência de publicidade. E aí nós estávamos exatamente perguntando a ele qual deve ser
o raciocínio de quem vai construir uma comunicação com o cliente. E ele trazia esse aspecto de que tem que alcançá-lo por diversas portas, por diversos caminhos. E aí essa sua colocação, ela alinha perfeitamente com a mesma análise dele. Quer dizer, o nosso desafio hoje em dia aí você vai me corrigir se eu estiver errado, por gentileza, mas o nosso desafio hoje é entender aonde está o meu cliente e como eu vou conseguir alcançá-lo, sensibilizá-lo para que ele possa também adquirir o meu produto por meio virtual e também ou presencial. Exato, Luiz. E existem métodos hoje mais simples. Um exemplo, há 5 anos atrás, muitas empresas investiam em loja virtual. Então, falar o assunto vender no ambiente virtual não é novidade, não é inovação, não é ruptura para o momento atual. Mas no formato atual, como se ingressa hoje no mundo virtual, porque se observasse as empresas que entraram no mundo virtual há 5 anos atrás, de cada 10 empresas, 9 não obtiveram sucesso, ou até 9,9 não obtiveram sucesso. Mas hoje o grau de assertividade, de êxito, entrando no mundo digital já é bem mais alto. Porque hoje você não necessariamente precisa criar uma loja virtual, você se associa a marketplaces, que são shoppings virtuais. Analogias fáceis para compreender isso é o caso do iFoods. Hoje você não precisa criar, né, o seu restaurante virtual. Você se associa ao iFoods, que é um marketplace de restaurantes, para que você possa vender o seu produto. Você hoje não precisa ter uma loja virtual para vender. Se você tem produtos físicos, você pode se associar a um submarino, ao marketplace do submarino, e você está lá colocando o seu produto para toda uma rede de consumidores que já o submarino vai mapear para você, que o iFoods vai mapear para você. Então, se você já entra hoje no mundo virtual, associado ao marketplace, como exemplo que nós temos do iFoods, se você ter um restaurante, se você ter uma empresa, um submarino, você já vai ter um meio que já vai captar o consumidor e, claro, se você vai entrar no mundo virtual, não pense que é só você vender. Existe todo um processo de entrega e de pós-venda, que é uma nova experiência com um consumidor mais exigente, que vai querer prazos cumpridos, produtos com a qualidade colocada no site entregue de fato, e que esse cliente, avaliando a sua entrega, a sua pós-venda como positiva, você vai conseguir fazer novos negócios. Ele vai ser a sua mídia. Aqui é interessante observar bem esse raciocínio desenvolvido pelo Renato. Quando você fala da ruptura, que ela vem em ondas, ela vem como uma experiência, ela se estabelece, às vezes com maior ou menor sucesso, depois ela retroage, às vezes se corrige, se aprimora e volta de uma maneira mais forte. Então, pegando uma carona no seu exemplo, você disse, olha, então a ideia da loja virtual não é uma ideia nova, de fato não é, já há muito tempo. Verdade. Mas qual era o desafio? E eu me lembro bem disso, porque eu estava no comércio na época em que surgiu esse conceito de loja virtual. É que você tinha que efetivamente montar uma loja virtual. E montar uma loja virtual não é o meu business, não é o business de quem faz o varejo de loja. Então, você tinha que montar um site, você tinha que pensar num sistema de cobrança, um sistema de pagamento. Você tinha que pensar num monte de coisa que se tornou ou que surgiram pessoas que se especializaram naquilo e que falaram, olha, nós não precisamos vender, vamos operacionalizar a venda para quem já vende. E aí, então, daí o surgimento do marketplace, que seria, digamos, um shopping virtual, aonde você que está nos assistindo, que tem a sua loja física ali na rua João Câncio, ou que tem ali na Edson Ramalho, ou lá em Mangabeira, não importa onde você tem a sua loja, você quer vender na internet, você não precisa montar toda uma estrutura. Você procura uma instituição como essa, explica o que você tem, se associa a eles e eles vão saber colocar, vão saber divulgar, vão ter um sistema de pagamento, de recebimento. E aí sim entra o que o Renato estava falando. Você vai ter que ter uma boa estrutura de logística na entrega e fazer uma entrega com qualidade que respeite as promessas. Com certeza, você tem que ter uma excelente pós-venda. Né? E o que é interessante é que essas ondas, elas acontecem geralmente 1 ou 2 ou 3 vezes. Ela nunca pega na primeira vez. E como ela não pega na primeira vez,
pode acontecer um desconforto, assim que a empresa fique assim, não, isso não vai acontecer comigo, então eu vou isolar isso daí. Sendo que quando a onda volta pela segunda vez, aí ela já volta de forma definitiva. E aí é onde acontece que muitas empresas acabam ficando fora da onda. Então o que é bom ficar atento é que quando chega alguma coisa nova, alguma ruptura, e se ela não pega, ela vai voltar para algum aprendizado. E se esse aprendizado vai ser veloz, se ela vai conseguir se adaptar, quando voltar para a segunda vez, aí é avassaladora. Você não vai perceber. E como você falou, a exemplo, né, das lojas virtuais, pra você ter ideia, 5 anos atrás se procurava-se um profissional de tecnologia para fazer. Já começou errado. O que o profissional de tecnologia entende de marketing? Né? E hoje, quando você quer entrar no mundo virtual, é como você falou, quem é seu público, quem vai comprar seu produto, quem responde bem isso, são os profissionais de marketing, de agência digital, o pessoal que faz o marketing on, que eles falam. Né? Então, hoje, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um profissional de marketing. De marketing. E o de tecnologia, ele vai cuidar dessa retaguarda para fazer que o pós-venda, a entrega, o software, o faturamento, claro, vai existir uma associação de um profissional de tecnologia para montar a estrutura de retaguarda e de pós-venda, mas um profissional de marketing para incluir a sua empresa nesse mundo digital com esse comportamento do novo consumidor, que é o consumidor 3.0. E esse é um movimento ao qual ninguém pode ficar indiferente, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre o Uber de médicos em São Paulo. O que é um Uber de médicos? Como é isso, né? Uma ambulância que vai na sua casa? Não, não é. Você tem ali uma lista de médicos que atendem de maneira particular, que você escolhe aquele médico e o médico ele se dispõe por um preço justo e pré-combinado a ir na sua casa lhe atender na sua residência. Exatamente, como você falou, o marketplace não necessariamente são só produtos, também são serviços. Quando você vê um Uber, são pessoas que oferecem um serviço de transporte. Quando você vê profissionais da saúde oferecendo, ou personagens da educação física, eles estão te oferecendo, que dentro de um marketplace, serviços. Então, já para a gente entender a importância e a capilaridade disso, isso já está no nosso cotidiano e nós não estamos percebendo. E o que acontece muitas vezes é que a gente vê que não vai chegar no nosso negócio. Então, por isso que é bom a gente ficar muito atento a esse novo comportamento do consumidor, esse consumo multicanal, para que entenda qual é o momento da nossa empresa ingressar nesse mundo virtual da forma correta, fazendo fusão com a loja física. Sempre vão deixar claro que a loja física ela nunca vai acabar. Não. Né? Mas pode ficar claro, e isso vai acontecer, ou já aconteceu no seu negócio, a fusão ela é imediata. E veja bem, e se você fizer uma fusão correta, se você fizer um bom trabalho, você vai fidelizando e criando uma clientela virtual que efetivamente lhe proporciona um custo menor na operação do negócio. Com certeza, você tem ideia. Quando você vai entrar no mundo virtual, você não vai entrar para atender um cliente ao dia ou 30 clientes ao mês. Você vai entrar para entrar no mínimo 30 clientes ao dia. Então, já imaginou se você tem esse fluxo na sua empresa física, se você vai entrar no mundo virtual com um custo bem mais acessível, né, com consumidores consumindo o teu produto lá de uma forma bem mais veloz, isso no universo virtual, né, sem uma estrutura física. Então, assim, é muito importante ficar antenado a esse novo conceito, tá certo? E não deixar de perder essa fatia de mercado. Olha, uma coisa, Renato, que você traz e que eu queria aqui sensibilizar o telespectador do Master Business. Isso não é ameaça, isso é oportunidade. Só que a diferença entre a ameaça e a oportunidade está na sua capacidade de ler, de ver e entender o que se apresenta à sua frente. É verdade, é seu timer, né? Se você entra atrasado, é ameaça. Se você entra no momento certo, ou é pioneiro, é oportunidade. Você sabe que eu já tratei desse assunto aqui, porque é um tema que nós estamos tratando, e eu já falei do Uber aqui. E eu quero hoje novamente falar do Uber, mas já vou falar do Uber sobre um outro aspecto. Primeiro, eu contei aqui rapidamente a história de que eu peguei um táxi outro dia e o motorista estava chateado com o Uber. E aí eu perguntei para ele assim, o senhor já andou de Uber? Ele ficou assim, como já andei de Uber? Eu falei, o senhor já andou de Uber? Não. Eu falei, o senhor deveria andar.
Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque eu não vou conseguir passar para o senhor o que é o Uber, se o senhor, só, porque é uma coisa, é uma sensação, é a maneira como um serviço acontece que eu não vou conseguir descrever para o senhor. Eu não vou conseguir mostrar para o senhor a diferença entre o que o senhor faz e o que eles fazem, porque aí o senhor pode ficar até chateado comigo. O senhor precisa vivenciar. Aí, eu perguntei, na opinião dele, por que ele achava que as pessoas usavam Uber. Ele falou, porque é mais barato. E acontece que o Uber, ele não tem uma tarifa só. O Uber, ele tem uma pluralidade de tarifas de acordo com o movimento. Com o horário de maior movimento, ele fica mais caro do que o táxi. Mas aí entra a diferença do atendimento, a diferença da limpeza do carro, a diferença da postura, da forma como você é atendido. Então, por exemplo, se o pessoal do táxi usar o Uber e entender o que acontece no Uber e conseguir se desenvolver para oferecer um serviço do mesmo padrão, pode ser que eles não percam o seu mercado, pelo contrário, pode ser que eles aumentem o seu mercado. Exatamente. Quem controla é o cliente. Né? Então, se o cliente ele passa a usar um novo serviço, experimentar e ter uma experiência onde ele julga que aquele produto é melhor, que aquele serviço é melhor, então o que você tem que fazer? Você não tem que reclamar do seu concorrente, na verdade você tem que ficar melhor do que ele, fazer um benchmark, ver as boas práticas dele, saber o que ele está fazendo de melhor e, claro, senão acontece a ruptura reversa aí, né, que você sumindo, né, aquele caso que você falou da ameaça à oportunidade, né? Em vez de você usar isso como oportunidade de melhoria, para que você faça um serviço melhor, você transforma isso numa ameaça para você perder clientes. Aí, Renato, nós vemos, e aqui eu não estou, por gentileza, estigmatizando a categoria, por gentileza, não estou fazendo isso, mas estou usando como referência de comportamento que se pode ter diante de um momento de ruptura, tá? Aí você vê, por exemplo, esses movimentos tentando bloquear a entrada do serviço. Não pode entrar, não pode entrar, não pode entrar. De repente, esse serviço vai aumentar a sua clientela. Como que ele vai aumentar? Por isso, não é um momento, não é a hora, numa mudança como nós estamos vivendo, das pessoas serem meramente reativas. Porque é aquela coisa, estão tirando um pedaço do que é meu. Mas, de repente, alguém pode estar aumentando o seu mercado se você conseguir superá-lo na qualidade do serviço que você presta. Exatamente. E até para fazer uma analogia agora do casos que fizeram benchmarking e conseguiram já resultados no mercado, exemplo, nós falamos agora há pouco do marketplace do iFoods, de restaurantes. A Abrazel, ela criou o Abra Foods. Quer dizer, por que ela criou? Porque ela observou que o iFood estava cobrando uma taxa que já estava ficando um pouco que impraticável. Ela começou com taxas de 10%, uma taxa de entrada de mercado. Você cobra uma taxa baixa para que você conquiste clientes, entre no mercado, e começou a ficar uma taxa quase que o dobro da taxa inicial. O que foi que a Abrazel fez? Ela não saiu do mercado. Ela não começou a reclamar, ela não retirou seus restaurantes do marketplace, ela criou o seu próprio marketplace. E aí fica, né, o que você colocou agora. Por que os outros segmentos, em vez de se sentirem ameaçados, por que eles não criam os seus marketplaces para concorrer com os que estão incomodando? E aí usa esse aprendizado da Abrazel com a Abra Foods, né, que de fato já está sendo um produto que você já vê aí, já várias pessoas utilizando o aplicativo. E com um detalhe importante, não basta só você criar um marketplace para oferecer o que você sempre ofereceu. Porque quem entrou no mercado olhou o que você oferecia e entrou e falou, vou oferecer algo melhor. Exatamente. O consumidor digital, ele sempre exige uma experiência melhor. Né? E a empresa tem que estar antenada para que essa experiência ela seja diferenciada, porque essa experiência vai gerar uma avaliação positiva. E essa variação positiva lhe traz N clientes. Por quê? Os consumidores digitais, eles acreditam muito nos depoimentos que são colocados lá. Então, assim, um depoimento favorável vai te trazer muitos clientes. Muitos clientes. Porque você vê ali a opinião de um igual. Não a opinião de alguém que está querendo lhe vender alguma coisa, mas alguém que está dizendo, olha, eu vivenciei e foi bacana.
Legal, ótimo. Isso para mim é o suficiente para que eu queira também vivenciar. Quero aproveitar, foi citada aqui a Brasel, quero mandar aqui um abraço para o Paulo, o Marcos Muccini, que estão sempre ali dividindo a presidência da Brasel, e a Jerusa Cardoso, que vem ali fazendo um trabalho excelente na gestão como executiva à frente da Brasel. Um forte abraço a todos vocês e parabéns por essa iniciativa que o Renato trouxe aqui para nós, um belíssimo exemplo. Né? Exato, é uma referência, né? Porque, como você bem falou, você não pode usar a ruptura, a revolução, a inovação como ameaça. Use como oportunidade. Então, exemplo, acho que um exemplo clássico, próximo da gente, né, que soube transformar algo que era uma oportunidade que poderia se transformar numa ameaça, mas eles não esperaram, né? E o que eu acho bacana, Renato, nesse exemplo que você traz, é porque as pessoas que estão em casa nos assistindo podem pensar, mas isso, eu estou muito longe disso, eu estou muito distante, isso é muito diferente da minha realidade. Não, não é. Se você passar a olhar de uma maneira diferente. Claro que é preciso arejar a mente, é preciso respirar ares diferentes, é preciso viajar, é preciso rodar. Pessoalmente, eu vivi uma transição, essa que o Renato trouxe, da fotografia analógica para digital, eu vivi isso na pele. Em 1996, um negócio que eu estava aqui na Paraíba, Revelação Fotográfica em Uma Hora, desde o ano de 1989, com a inauguração do Manaíra Shopping, nós entramos de forma pioneira nesse mercado. 89, 1996, em uma viagem à Alemanha, eu percebi que haveria ruptura. Eu falei, o mercado analógico de fotografia vai desaparecer. Eu enxerguei isso lá. E o que é interessante é que até o ano 2000, 2002, aqui tinha gente ainda trocando tapa para entrar nesse mercado que já estava anunciado, para quem teve a oportunidade de ver, que iria acabar. Então, se você não roda, se você não procura ter outras vivências, né? Enxergar as coisas como elas estão em outros mercados, você corre o risco de ser engolido por uma mudança como essa. Com certeza. E por isso que é sempre importante você sempre estar ouvindo o seu cliente e sempre ouvindo o mercado externo, sempre o posicionamento das tendências, né? Para que, como nós falamos, acho que durante toda a entrevista foi muito bem colocado, para que essas ondas sejam oportunidades. É isso que acho que é a mensagem que a gente tem que deixar para todo empresário. Transforme sempre a revolução em oportunidade. E transformar em oportunidade significa você, primeiro, para, reflete, analisa. Não tenha receio, não tenha medo. Crise como essa que nós estamos vivendo agora, tá certo? Essas crises, elas são excelentes. São nelas que nós somos mais criativos. É quando a necessidade aumenta, quando você tem que ser mais eficiente, quando você tem que fazer mais com menos, quando os recursos estão escassos, é que você começa a criar, a desenvolver novas formas de conseguir fazer e manter a operação. E, às vezes, numa virada dessa, você transforma um negócio que era bom num negócio excelente. Eu sempre gosto de falar, a crise ela tem como característica reduzir o mercado de consumo. Mas os consumidores ainda estão lá. Cara, estão consumindo menos. E, claro, a quantidade de empresas tende a reduzir, porque diminuindo o consumo, né, vai meio que dividir, né, em menos concorrência, menos empresas. Então, esse é o momento que as empresas começam a construir diferenciais competitivos, sendo mais eficiente, sendo mais produtivo, sendo mais inovador. Né? Então, é aquilo que eu digo, se você está num momento em que você precisa ser mais criativo, mais eficiente, seja mais produtivo, seja mais inovador. Construa mais diferenciais competitivos. Vai existir momentos de economia aquecida e atualmente da economia desaquecida. Mas se você sempre estiver construindo esses diferenciais competitivos, você sempre vai ter seu mercado consumidor. Então, eu vou citar, eu não gosto de fazer nenhuma situação sem ter a fonte, mas eu prometo que no próximo programa eu vou trazer a fonte. Mas trata-se de um empresário que ele diz o seguinte, olha, tem crise, ok,
mas você viu alguém queimando dinheiro? Você viu alguém na fogueira de São João queimando dinheiro? Eu não vi ninguém queimando dinheiro. Ou seja, o dinheiro, ele não deixou de existir, ele mudou de lugar. Mas o dinheiro está aí. O mercado consumidor existe. Ele existe. Não acabou o mercado consumidor. Não acabou. Os consumidores estão fazendo escolhas diferentes e nós precisamos entender como é que está o processo de escolha dos consumidores. Aonde é que está esse dinheiro? Né? As oportunidades, elas existem. Os consumidores querem novas experiências. Isso. Você tem que proporcionar essas experiências. E eu acredito que os pilares que foram bem colocados agora, da competitividade, onde se coloca a inovação, produtividade, eficiência, vão ser esses pilares que vão manter seu mercado consumidor, vão fazer com que seus consumidores aumentem, que tenham experiências realmente de fato, que façam que ele consuma mais o seu produto. Uma coisa que é muito comum é o seguinte, nós, seres humanos, temos muito o comportamento de criar hábitos. Nós nos acostumamos a fazer as coisas daquele jeito e passamos anos fazendo as coisas como sempre fizemos. E não questionamos aquilo que estamos fazendo. Nós estamos vivendo uma era que te desafia a ser diferente disso. É preciso você olhar mais, é preciso você conhecer mais seus hábitos de consumo. Né? Você não tem que abandonar os seus hábitos de consumo, mas talvez você tenha que trocar alguns lugares onde você está acostumado a consumir, né? Que já o tem em conta de cliente conquistado. Eu gosto de dar um exemplo de um supermercado, que eu fiz compra nesse supermercado durante 10 anos. E de repente eu deixei de fazer compra naquele supermercado porque eu fiz uma pesquisa de mercado, descobri um outro mercado, e aquele outro mercado tinha um hábito interessante. Além dele ter um preço melhor, no final do ano ele mandava um queijo do reino para os seus clientes. Né? Uma coisa simpática, uma coisa bacana. E eu fiquei ali naquele outro novo mercado durante algum tempo. Não fiquei por muito tempo, porque eu fui rodar e achei outro. E depois achei outro e outro. E assim eu consigo, há 12 anos, fazer as compras com o mesmo valor gasto. Mas aquele supermercado que eu frequentei durante muitos anos, ele não percebeu que eu deixei de fazer compra lá. Exatamente. O pessoal esquece que é mais fácil você manter seus clientes do que, né, captar novos clientes, né? Então, quer captar, mas esquece de reter. De reter, conservar, entender o que está acontecendo com o seu cliente, para quem você está perdendo o cliente. Verdade. Isso é muito importante. Você que tem um estabelecimento comercial, pega aqueles clientes que te frequentavam e que deixaram de frequentar, ligue para eles. E aí, como é que estão as coisas? Então, olha, tem algum tempo, né? Quais são as suas preferências para compra? De repente você vai descobrir que ele migrou para uma plataforma digital, você vai descobrir que alguma coisa está diferente e você tem que se reinventar para não perder. E a informação está na sua empresa, né? Os clientes estão lá, né? Está lá, né? Está lá no seu software. É só perguntar. Você tem um software bom, você tem o cadastro do cliente, né, Renato? Eu fico brincando. Quer saber qualquer coisa da sua empresa, pergunte ao software. Pergunte ao software, né? Principalmente responder, né? Se for da Softcom. Aí ele vai responder tudo para você. Obrigado. Renato, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Master Business. Como eu disse no início, o tema é desafiador, mas eu fiquei muito feliz porque você trouxe muita informação útil, que eu tenho certeza que quem esteve acompanhando o Master Business hoje vai ter a oportunidade de fazer um momento de reflexão e até tentar aproveitar um pouco disso, deste tanto que você compartilhou. Com certeza, Luiz. Agradecer o convite mais uma vez. Acho que a mensagem que a gente tem que deixar para quem está nos assistindo é que as evoluções, as mudanças de comportamento do consumidor foram bem colocadas aqui. Elas sempre são oportunidades. Nunca deixe elas se transformar em ameaças. Acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar aqui. Perfeito. E fica para mim o desafio de arrumar um outro tema mais desafiador ainda para convidar o Renato para voltar aqui conosco. Tá ótimo, então. Muito bem, meus amigos, esse foi o nosso Master Business de hoje. Eu tenho certeza que se você colocou ali o papel e lápis do lado, você fez algumas anotações interessantes que podem levar a uma contribuição na sua reflexão e análise do mercado, de como as coisas estão e em que direção elas podem ir a seu favor. Antes de encerrar, eu quero convidá-los, nós abrimos uma turma adicional
já não teríamos mais turma esse ano, mas devido aos inúmeros pedidos, abrimos mais uma turma de liderança do programa Leader Coach. Hoje em dia, o papel da liderança é determinante, é fundamental dentro da capacidade das organizações de interagirem com os desafios do momento. Uma liderança capaz de desenvolver nas pessoas a vontade de ser excelente, ampliar sistematicamente o seu nível de competência dos colaboradores e da equipe. E é exatamente isso que nós entregamos na qualificação Leader Coach. As pessoas interessadas devem ligar para 2106-6073. 2106-6073, ok? Então, muito obrigado. Só nos resta agora agradecer o carinho da sua audiência e renovar aqui o nosso compromisso de trazer pessoas inteligentes como o Renato Rodrigues, que esteve hoje aqui no Master Business. Forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom, tchau!